Fala, galera. Bom, mais uma aula aí, né, de literatura. Hoje vamos falar sobre José de Alencar, esse monstro aí, né, da literatura. Esse conteúdo tá no livro 8, tá? Livro 8, página 66, tá? Página 66, livro 8. Bom, todo mundo já escutou falar, né, sobre José de Alencar, né, e algumas de suas histórias aí. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre ele. Então, ele foi autor de inúmeros romances, como 5 Minutos, O Guarani, O Gaúcho, Tio e Senhora. José de Alencar dedicou-se também à escrita de peças teatrais, como O Demônio Familiar e a redação da crítica de literatura, crônicas e textos políticos. O autor foi responsável pela consolidação do romance romântico no Brasil, diversificando seus temas. Alcançou grande qualidade literária com base em um estilo bem definido, por meio do qual retratou de maneira idealizada a realidade brasileira. Então, José de Alencar foi o precursor aí do romance romântico no Brasil. Ele que foi mais que ele se destacou, né, aí nesse movimento, né? O romance romântico estava muito em alta, né? E José de Alencar, ele revolucionou, porque ele contava histórias reais, né? Histórias que aconteciam mesmo, mas ele fantasiava um pouco mais, óbvio, né? Para não ficar tão na cara, né? Hoje em dia a gente tem algumas novelas, quem assiste novela aí, filmes também, que retratam a realidade, né? São baseados em fatos reais, mas que há uma fantasia por trás, né? Há uma enfeitam, né, mais a história, colocam mais personagens, colocam mais detalhes em algum determinado assunto, né? Aumentam mais, né? Vamos dizer que é aquela fofoca, né? Que vai chegando no ouvido, sabe? De ouvido em de ouvido, e aí chega completamente distorcida. É basicamente isso, tá? Ele modificava um pouco a história. Em Como e Por que Sou Romancista, José de Alencar descreve seu interesse pelo texto literário desde cedo. Não havendo visitas de cerimônia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã Dona Florinda, com os amigos que apareciam. Gente, desculpa que eu tô ficando com falta de ar. Agora, na reta final, eu fico com muita falta de ar. Quer dizer, eu já ficava um pouquinho antes, né? Agora já tá piorando. Ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam. Dados os primeiros momentos à conservação, passava-se a leitura e eu era chamado ao lugar de honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto de um sono começado ou de um folguedo querido. Já naquela idade, a reputação é um fardo e bem pesado. Lia-se até a hora do chá e tópicos havia tão interessantes que eu era obrigada à repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem ou acompanhava de seus votos e simpatias o herói perseguido. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também, cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações de minha mãe e de suas amigas.
Nesse instante, assomava à porta um parente nosso, o reverendo padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. Vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se. Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatamente. As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do padre Carlos o pranto e evitar seus remoques, não proferiram palavras. Tomei eu a mim responder. Foi o pai de Amanda que morreu, disse mostrando-lhe o livro aberto. Compreendeu o padre Carlos e soltou uma gargalhada, como ele as sabia dar, verdadeiramente gargalhada homérica, que mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso humano. E após esta, outra e outra, que era ele inesgotável, quando ria de abundância de coração, com um gênio prazenteiro de que a natureza o dotara. Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro imprimiu em meu espírito a tendência para essa forma literária, que é entre todas as de minha predileção. Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que ninguém contestará a influência das primeiras impressões. Então, aí um fragmento, né, da obra. José de Alencar, as obras, né, que mais se destacaram aí, o Guarani foi no indianista, tá? No movimento indianista, que a gente vai falar um pouquinho. O Gaúcho foi no regionalista, tá? Se destacou aí bastante no regionalista. Senhora foi no romance urbano. Romance urbano aí, a gente vai falar também um pouquinho ainda nessa aula, beleza? Então, Antônio Cândido discorre sobre 3 faces literárias de José de Alencar. O Koch, ele cita muito o Antônio Cândido, né? Porque o Antônio Cândido ele foi um estudioso aí bem renomado, tá? Sobre o primeiro aspecto, a sua obra significa, em nosso romantismo, o advento do herói. Ele brota como resposta ao desejo ideal de heroísmo e pureza a que se apegava, a fim de poder acreditar em si mesma, uma sociedade mal ajustada agitava por lutas recentes de crescimento político. Alencar fixou um dos mais caros modelos de sensibilidade brasileira, o do índio ideal. Bem diverso é o Alencar das mocinhas, criador de mulheres cândidas e de moços impecavelmente bons, que dançam aos olhos do leitor uma banda quadrilha, ao compasso do dever e da consciência, mais fortes que a paixão. As regras desse jogo bem conduzido exigem inicialmente um obstáculo que ameace a união dos namorados sem contudo destruí-la. Há pelo menos um terceiro Alencar. É o Alencar que se poderia chamar de adultos, formado por uma série de elementos pouco heróicos e pouco elegantes, mas denotadores de um senso artístico e humano, mais visível em Senhora e, sobretudo, Lucila. Lucila também ficou bem marcado aí, tá? Essas 3 faces percorrem os diferentes romances de José de Alencar. Dividimos pela crítica nesses 4 grupos. Então, romances urbanos apresentam a sociedade do Rio de Janeiro da época em que vivia o autor, destacando a camada mais rica da população. Então, ele pegava assim histórias da nobreza, né, da galera que tinha mais condição, e era onde rolava mesmo, né, ali os mais atritos. E aí ele pegava essa história, as histórias se transformava, né, em obras. Então, 5 Minutos, A Viuvinha, A Senhora, são exemplos de romances urbanos, tá? Alguns têm livros, tá? Alguns têm livros, tem livros, ó. Alguns têm filmes, tá? Se vocês jogarem no YouTube, alguns tem até no Netflix também. É fácil de encontrar, tá?
Mas vocês podem pegar resenhas também, para vocês terem uma ideia de como a história é abordada, tá? Ou então a gente faz alguma resenha de algum livro na aula ao vivo. Depois a gente vê isso. Romances indianistas mostram o indígena idealizado em sua vida anterior ao contato com um homem europeu ou durante o início do processo de miscigenação. Exemplos: o Guarani, Iracema, o Birajara. Então, o romance urbano acontecia no meio urbano ali com a nobreza, né? Os romances indianistas, ele acontecia, né, em volta ali do índio. Então, o índio era o personagem principal, tá? Romances regionalistas retratam traços de diferentes regiões do país. Exemplo: o Tronco de Ipé, Tio e o Gaúcho. Então, o que mais se destacou aí foi o Gaúcho. Então, os romances regionalistas, eles abordavam determinadas regiões. Então, a cada região era um tipo de romance regionalista, né? Baseado na sua linguagem, na sua cultura, né? E assim vai. E os romances históricos têm como tema fatos da história ou fictícios que se sucedem em momentos passados. Ajudam a compreender a nacionalidade brasileira. Então, as Minas de Prata e a Guerra de Mascates. Então, os históricos, né, como o nome já diz, ele visa aí a compreensão, né, a clareza de fatos históricos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o romance urbano. E no outro vídeo a gente fala sobre o indianismo, tá? Então, aqui, o romance urbano. Os romances de José de Alencar, classificados como urbanos, mostram a vida da corte carioca, focalizando, em sua maioria, a classe social detentora de maior poder econômico. Então, a galera que tinha, né, grana, as histórias voltavam ali porque era onde acontecia mais atritos, aconteciam mais histórias, tá? Por exemplo, em Lucila, Alencar faz uma crítica à sociedade da época, na personagem de Lúcia, uma prostituta que também era chamada de cortesã, e seu envolvimento com Paulo, um jovem de 25 anos, ingênuo e insensível, vindo de Pernambuco para o Rio de Janeiro, que se torna com o tempo seu verdadeiro amor. É um romance epistolar, isto é, composto de uma série de cartas escritas por Paulo e mais tarde publicadas por sua destinatária, a senhora G.M., com isso oferecendo ao leitor uma narrativa em primeira pessoa com a visão subjetiva do narrador-personagem. Então, é uma visão aí subjetiva. O que é uma visão subjetiva? É uma visão sentimentalista, né? A gente está falando de um romance romântico. Então, é uma visão bem sentimentalista, tá? Do narrador-personagem. Então, o narrador-personagem, ele não tá ali com uma visão crítica, tá? Ele tá ali trazendo mais a questão do sentimento. Óbvio que a crítica, né? Qualquer obra, né? Há crítica, né? Mas tem obras que possuem uma crítica mais objetiva, mais clara, que você lê, você já interpreta logo, né? Já compreende qual a crítica. E tem outros que, né? Tem ali uma história, então a crítica está envolvida na história. Um de seus livros urbanos mais estudados é Senhora, em que se pode perceber como se dão as relações burguesas, assim como os preconceitos, os problemas morais e a redução do sentimento a uma transação comercial. Nesse romance, o autor tenta aprofundar a análise psicológica dos personagens e a descrição de costumes realizada por Joaquim Manuel de Macedo. Aurélia Camargo e Fernando Seixas são os personagens principais de Senhora. Vivem um amor juvenil e acabam se separando.
Seixas magoa Aurélia ao intencionar casar-se com Adelaide Amaral, com a intenção de usufruir de sua riqueza. Aurélia recebe a herança de seu avô e vinga-se de Fernando, comprando-o com 100 contos réis. Leio o trecho em que se revela. Nananana. Aí aqui tem um trecho, né? Então, aí tem aí um breve resumo, tá? Sobre Senhora, que foi a obra que mais se destacou, né? Faz uma crítica a essa questão da riqueza, né? A ganância, né? O olho mesmo pela riqueza, pelo dinheiro. Então, é bem interessante, gente. A história é bem interessante, tá? Vale a pena vocês pesquisarem aí. Quem não tiver interesse de ler o livro, mas tem filmes, tem no YouTube, tem resenhas, tá? Bem explicadinhas. Mas eu vou ver se eu faço alguma resenha aí do... Quer dizer, eu acho que eu não vou conseguir fazer, né? Porque eu já tô na reta final da gestação e logo eu vou me afastar. Mas eu posso passar para a coordenação, para quem for me substituir, fazer com vocês, tá? Algumas resenhas do livro para clarear a mente de vocês, tá? Em Senhora, Alencar evidencia convenções da sociedade da época. Por exemplo, Aurélia, mesmo rica e independente, casa-se para adequar-se ao perfil das mulheres honestas. A maneira como faz isso, no entanto, chama atenção, pois subjuga o homem, colocando-o na condição de vendido. Apesar da revanche de Aurélia, o amor triunfa no final desse romance, com a reconciliação. Ih, gente, tá saindo não. Reconciliação dela e de Fernando. Quase não vai. Então, aí a capa, né, de Senhora, tá? Ó, conheça o filme Senhora, dirigido por Geraldo Vietri, produção nacional 1976. Com Elaine Cristina e Paulo Figueiredo nos papéis principais. Trata-se de uma adaptação da obra de José de Alencar, retratada na sociedade do Rio de Janeiro, no século XIX. Então, com certeza vocês encontram, tá, gente? Então, no segundo vídeo a gente continua e vamos falar sobre o romance indianista.